Bom, a gente continuou naquele mesmo drama de não saber por que depois de aportes anuais de 100, 150 quilos de K2O por hectare no nosso pomar de abacate, os níveis de potássio nas folhas não aumentam. E também aportes anuais pesados de óxido de zinco, também não conseguimos fazer aumentar os níveis nas folhas do elemento zinco. Então a gente resolveu fazer uma análise de solo mais uma vez esse ano e tentar ver se existia alguma relação entre a presença dos elementos no solo e os elementos na folha, para ver o que estava havendo. Porque a gente, de análises anteriores, a gente já estava sabendo que o zinco já estava muito alto e que o potássio já estava alto no solo e que não conseguia fazer esses níveis subir nas folhas, não se sabe por quê. Sabíamos também que o nível do fósforo estava baixo, mas a gente não se preocupava com isso porque os níveis foliares de fósforo no pomar de abacate estavam bons para os padrões que a gente utiliza para análise. Então o que a gente fez? A gente pegou e colocou todos os níveis foliares que a gente obteve esse ano para a cultura do abacate e colocamos aqui nessa tabela, relacionado com as glebas. E pegamos do mesmo lado todos os níveis obtidos na análise de solo que nós mandamos fazer e colocamos aqui nessa tabela. Acrescentamos inclusive uma coluna que a gente calculou pessoalmente, que é a porcentagem de potássio na CTC do solo. Por que a gente fez esse cálculo? Porque existe uma tese de que é importante que o potássio esteja presente no solo, entre 5% e 7% da CTC do solo. Então, uma das explicações que a gente teria para o não aumento do nível de potássio na folha seria uma presença, por exemplo, inferior a 5% do potássio na CTC, coisa que efetivamente a gente está vendo aqui, né? A gente está vendo que nenhuma gleba você atinge 5% da CTC do íon potássio no solo. E apesar da análise de solo indicar que existe um nível alto, a gente imaginava que na folha não estivesse chegando porque não tivesse atingido um nível adequado da porcentagem da CTC. Bom, então aí a gente começou a fazer o seguinte: lado a lado a gente foi colocando, por exemplo, potássio no solo e potássio na folha. A gente colocou aqui embaixo. Aqui copiou e colou esses valores e colocou aqui embaixo. Potássio na folha e potássio no solo obtido pelas análises desse ano. E mandamos fazer um gráfico de dispersão no Excel. E o que aconteceu? A gente observou nesse gráfico de dispersão que a relação é negativa. Ou seja, quanto mais você aumenta a quantidade de potássio no solo, mais você diminui a quantidade de potássio na folha. Isso é uma coisa aparentemente absurda, mas é o que os dados estão indicando. E aqui nós temos o coeficiente de determinação, que diz que é expresso em porcentagem 0,1717, que significa que 17%, que o aumento do potássio no solo é responsável por 17% da diminuição do potássio na folha. E aqui nós fazemos a raiz quadrada desse índice, né, que está aqui, ó, raiz desse índice, que dá o coeficiente de Pearson, que é o coeficiente de correlação, que deixamos aqui do lado para a gente ver mais tarde. Aí fizemos de novo um outro cálculo. Pegamos aqui o nível de fósforo no solo, copiamos e colamos lá embaixo e correlacionamos com o nível de potássio na folha.
Copiamos e colamos aqui embaixo. Então temos aqui o nível de potássio na folha e o nível de fósforo no solo. E mandamos fazer um gráfico de dispersão no Excel e obtivemos uma linha de tendência desse tipo, ascendente, significando que quanto mais você aumenta o nível de fósforo no solo, mais você aumenta o nível de potássio nas folhas. E com um R quadrado, um coeficiente de determinação de 0,5133, ou seja, que isso significa que o aumento do nível de fósforo no solo é responsável por 51% da indução do nível de potássio nas folhas. Calculando o índice de Pearson, nós temos aqui esse valor de 0,7164, que nada mais é que a raiz quadrada daquele valor de R ao quadrado. Bom, então nós estamos vendo que colocar mais potássio no solo está prejudicando o nível de potássio nas folhas. E, no entanto, a gente colocar mais fósforo no solo, sem colocar potássio, você está aumentando a quantidade de potássio. Quer dizer, você tem uma relação indireta, você tem uma indução indireta do nível de fósforo no solo para o nível de potássio na folha. Bom, aí a gente resolveu fazer todas essas relações entre níveis foliares e níveis do solo de todos esses índices. Mas para a gente não se cansar, não se matar de fazer esse tipo de conta, a gente utilizou uma ferramenta de um software que eu gosto muito para fazer análise desse tipo, que é o software PASS, que é um software livre e que a gente copia e cola toda aquela tabela, a gente copia e cola do Excel exatamente aqui. É a mesma tabela que nós temos lá no Excel. Ela está toda aqui, ó. E a gente manda, olha, está todo aqui, até aqui no final, a porcentagem de potássio na CTC. Está toda copiada aqui. E o que a gente manda fazer? A gente entra aqui em estatísticas e manda fazer uma tabela de correlação. Ah, esqueci de selecionar a área. A gente seleciona a área toda do gráfico que a gente quer fazer a tabela. Quer dizer, eu quero todos os dados e quero uma correlação entre todos esses dados, um com o outro par a par. Então eu vou em estatísticas, correlation table, e já saiu a tabela de correlação aqui. Toda essa tabela aqui. Aí, para facilitar a análise desses números, o que eu fiz? Eu peguei aquela tabela que eu acabei de apagar, copiei e colei aqui no Excel. Tá a tabela toda copiada aqui. E aí eu fiz o seguinte, aqui ó, tá os valores de nitrogênio na folha, fósforo na folha, potássio na folha, e aqui os níveis de fósforo no solo, potássio no solo, cálcio no solo, e a correlação entre eles, aqui a partir dessa coluna e dessa linha aqui em cima. Eu estou mostrando com o mouse, essa linha aqui em cima. A correlação entre essa linha e essa coluna aqui. Aqui, por exemplo, aqui nesse item aqui, você tem nitrogênio na folha com nitrogênio da folha, a correlação é zero, né? Você está correlacionando aqui com essa parte aqui, dá zero. Então, tá certo. Você correlaciona a linha aqui em cima com a coluna aqui. Mas só que para facilitar, o que eu fiz? Eu peguei todos esses dados, e fiz uma formatação condicional. Ou seja, os valores positivos acima de 0,4, que é o que eu imagino início de uma tendência de correlação forte, né? Eu coloquei com a cor vermelha. E fiz também uma formatação condicional que todos os valores abaixo de menos 0,4 teriam a cor amarela, que também seria o início de uma tendência forte de correlação, porém negativa. Porque esses índices aqui não são efetivamente o coeficiente de determinação, o R2, que nós vimos aqui nos gráficos do Excel. Não é esse valor aqui, não.
do R ao quadrado. Esse aqui é o coeficiente de Pearson, que é a raiz quadrada desse índice, entendeu? Aqui no caso ele está positivo porque a linha de tendência é positiva, e aqui ele seria negativo porque a linha de tendência ela tá abaixando na direção do zero, né? Como é raiz quadrada, como esse número aqui é elevado ao quadrado, ele sempre vai ser positivo, né? Mas a raiz quadrada dele vai ser positiva, mas a gente sabe que é negativo por causa dessa inclinação da linha. Então, esses valores que estão aqui, nada mais são que a raiz quadrada desses R2 aqui, que é o coeficiente de Pearson. Então, toda vez, aí eu suponho o seguinte, toda vez que você tiver um número superior a 0,4, você teria um início de tendência de correlação forte entre as variáveis. E toda vez que você tivesse um número abaixo de 0,4, isso também seria verdadeiro, porém uma correlação negativa. E aí a gente foi verificar essa situação, por exemplo, do potássio, né, que nós estávamos vendo anteriormente. Por exemplo, o potássio, o aumento do potássio no solo em relação ao potássio na folha, olha aqui é o valor do potássio na folha. Esse aqui é o valor do potássio na folha correlacionado com o potássio no solo. Isso aqui é o valor de potássio no solo correlacionado com o aumento na folha. O que nós temos aqui? Menos 0,414. Significa o quê? Quanto mais eu aumento de potássio no solo, eu diminuo a quantidade de potássio na folha. Está o gráfico aqui embaixo. Potássio na folha, potássio no solo, e aqui o coeficiente de determinação, que é igual a 0,717. Vamos tirar a raiz quadrada dele, é igual a raiz de 0,1717. Vai dar o índice de Pearson, que é 0,41437. Vamos deixar ele aqui com 3 casas decimais. Vai dar 0,414. Como a linha de tendência daqui do gráfico está descendo, ele seria um índice negativo. Vamos comparar com o índice que a gente encontrou aqui em cima. Olha aqui, ó, o nível de potássio presente no solo com o nível de potássio presente na folha. Olha lá. Então, a gente não precisou fazer aquele gráfico aqui. Por aqui a gente já viu que a colocação de mais potássio no solo estava implicando numa diminuição do potássio na folha. Agora vamos analisar o fósforo. Você está aqui a linha do fósforo no solo e aqui você tem a linha do potássio na folha. O que está acontecendo? Você está aumentando a quantidade de fósforo no solo e está tendo uma correlação positiva e já bastante interessante de aumento do potássio na folha pelo aumento do fósforo no solo. Vamos conferir o gráfico? Olha aqui, ó. Nós temos potássio, a gente copiou e colou esses dados aqui da frente que foram analisados, nós copiamos aqui. Colocamos o potássio na folha, colocamos o fósforo no solo. Mandamos o Excel fazer esse gráfico de dispersão, colocamos a linha de tendência e temos aqui a equação dessa reta e temos aqui o coeficiente de determinação, dizendo que um aumento de potássio, de fósforo no solo é responsável por 51% do aumento de fósforo no solo, é responsável por 51% do aumento do potássio nas folhas. Para a gente conferir com aquele valor que foi obtido lá na tabela que o Passe calculou, a gente vai tirar aqui a raiz desse R2, que é 0,5133.
nós vamos ter 0,71645. Vamos deixar com 3 casas decimais, conforme está lá na tabela. Olha, dá 0,716. É o mesmo valor que nós temos aqui, ó, do fósforo. Do fósforo em relação ao potássio na folha. Então, analisando tudo isso aqui, a gente já chega à conclusão que aumentar potássio no solo está sendo prejudicial. Você está diminuindo o potássio na folha. Você aumentar o fósforo no solo, sim, está sendo bom para você aumentar o potássio na folha. E outro problema que nós estávamos tendo era a queixa do zinco. E olha que coisa interessante. A gente aumentar o potássio no solo, nós estamos provocando não uma correlação muito significativa, bem fraquinha, mas nós estamos provocando uma diminuição, ainda que muito pequena, do zinco na folha, aumentando a quantidade de potássio. Então você está corrigindo, você está tentando subir o nível de potássio, jogando mais potássio solúvel no solo, e você está contrariando o teu objetivo de aumentar potássio na folha e ainda está prejudicando, ainda que de maneira pequena, o aumento do zinco na folha. Agora, olha só a questão do fósforo. Você aumentando o nível de fósforo no solo, você tem uma correlação bem mais forte ainda de aumento do zinco na folha. Olha aqui, uma correlação positiva, olha aqui, ó, de aumento do zinco na folha só pelo aumento do fósforo no solo. Vamos copiar e colar para fazer o gráfico de dispersão para ver se isso aí pode ser verdade mesmo. E aí a gente fez, pegamos os dados daqui dessa planilha, copiamos e colamos aqui. Zinco na folha e fósforo no solo. Olha que o zinco era uma das coisas que mais estava nos preocupando, que ele não conseguia fazer subir. Mandamos o Excel calcular o gráfico de dispersão, está aqui a equação dessa reta e está aqui o índice de determinação, que ainda é mais forte ainda que em relação ao aumento do fósforo em relação ao potássio. Você vê, um aumento de fósforo no solo é responsável por 64% do aumento do teor de zinco nas folhas. Então, quer dizer, você querer aumentar o teor de zinco na folha, é melhor você aumentar jogando fósforo do que jogando zinco. Porque você jogando fósforo no solo, você está aumentando em 64% o teor de zinco nas folhas. Vamos ver se isso está certo? Olha, a gente obteve lá em cima a partir da correlação do índice do coeficiente de Pearson, e que é a mesma coisa, é igual a raiz de 0,6446. Vai dar um valor de, deixar com 3 casas decimais aqui, 0,803. Foi o que a gente obteve aqui, ó. Fósforo e zinco. Foi o valor que o Passo calculou de 0,803. Agora, uma coisa que eu não vi, deixa eu ver aqui. O zinco no solo, um aumento de zinco no solo, em relação ao zinco na folha. Olha que coisa engraçada. É o mesmo problema do potássio. Nós estamos aumentando a quantidade de zinco no solo, jogando cada vez mais zinco no solo, e a gente contraria o aumento do zinco na folha, porque está dando um índice de Pearson negativo. Então, o melhor para a gente resolver o problema do potássio e o problema do fósforo e o problema do zinco seria jogar o fósforo. Olha, toda vez que a gente joga fósforo, nós temos todos esses aqui em rosa, olha aqui, ó. A parte de folha vai até aqui, ó. Nós temos aqui nitrogênio na folha, fósforo na folha, potássio na folha, até aqui, ó, zinco na folha. Você vê que a quantidade de elementos, a quantidade de valores em rosa que a gente tem, superiores a 0,4, só por você jogar, você tem um maior nível de fósforo no solo. E quando você não tem em rosa, que eu fiz aquela formatação condicional de deixar em rosa apenas aquilo que é acima de 0,4, nós temos aqui correlações fracas, mas porém positivas, uma ajudinha que seja, olha aqui, ó, do aumento do cálcio,
do aumento do magnésio. A única coisa que a gente diminui um pouquinho jogando o fósforo é você diminuir um pouquinho o nível de boro. Você contraria um pouquinho o aumento do nível de boro e contraria um pouquinho o aumento do cobre também nas folhas, né? Mas isso aqui não está sendo o motivo de nossa preocupação principal. Está sendo o que está sendo a nossa preocupação principal está sendo o potássio e o zinco aqui. E eles estão sendo muito influenciados pela colocação do fósforo, muito mais influenciados pela colocação do fósforo, pela presença de fósforo no solo, do que a presença de potássio, que na realidade você jogar mais potássio está diminuindo esses valores na folha, e do que o zinco, que a presença de zinco no solo, você colocar zinco via solo sem jogar o fósforo, você está exercendo uma atuação desfavorável à acumulação do zinco na folha. Aí a gente falou, puxa, mas isso é uma coisa tão estranha. Será que essa tese é válida para outros anos? Então a gente pegou o que a gente fez em 2021, quer dizer, no ano passado, nós fizemos análise de folha e análise de solo também. Nós fizemos análise de folhas e de solo. Fizemos isso aí. Aqui as unidades estão um pouco diferentes, porque essas análises foram feitas aqui no Sudeste e se utilizaram unidades próprias daqui para fósforo e potássio, diferentes daquela do Rio Grande do Sul, que eles têm extratores e unidades diferentes que foram feitas nesse ano. Mas dá para você fazer as correlações, porque apesar das unidades serem diferentes, você tem aumentos e diminuições e uma relação desses aumentos e diminuições entre elas. E fizemos a mesma coisa, jogamos no passe, fizemos aquela correlation table, fizemos uma formatação condicional dizendo que o rosa seria valores acima de 0,4 e valores em amarelo, valores abaixo de 0,4, e depois fomos verificar essas tendências aqui. E nós chegamos à mesma conclusão para o ano passado. Você tem um aumento de potássio no solo e você tem aqui uma correlação não tão forte quanto neste ano, né? Você que era acima, esse índice aqui era acima de 0,4 neste ano. No ano passado, esse índice estava abaixo de 0,4, mas ele era negativo, significando que um aumento de potássio no solo significava também uma diminuição, ainda que discreta, no potássio das folhas. E já você colocando um aumento de fósforo no solo, você tinha um efeito bastante positivo, um efeito acima de 0,4, que nós consideramos, de aumento de potássio nas folhas. A mesma tese que nós chegamos para este ano está se verificando no ano passado. Um aumento de fósforo no solo, sendo responsável também por um aumento de zinco na folha. Aqui. Enquanto que uma presença de zinco no solo, uma maior presença de zinco no solo, estava sendo responsável por uma diminuição, ainda que discreta, do zinco na folha. Então, o que acontece? Olha só, colocar o fósforo está sendo responsável por um aumento do nitrogênio na folha, por um aumento do próprio fósforo na folha, que é um elemento, esse sim, que tá dando certo. Você coloca mais fósforo no solo, está aumentando na folha, você tem uma correlação boa. Você está sendo responsável pelo aumento do potássio na folha. Aqui você está tendo uma diminuição discreta do cálcio, neste modelo do ano passado, 2021, e do magnésio, né? E uma diminuição do boro também. Mas o resto está batendo, você está tendo um efeito positivo
da aplicação do fósforo. Olha aqui no caso do zinco, olha. Caso do zinco, olha o aumento que está tendo em relação ao zinco. E aqui estão calculados, está aqui as tabelas de correlação. Mesma coisa do ano anterior, potássio no solo, potássio na folha, uma correlação com o gráfico inclinado para... O gráfico, aqui esse gráfico ali está atrapalhando, não dá para ver, mas o gráfico está inclinado aqui em relação ao eixo das abscissas. Aqui a correlação entre fósforo no solo e fósforo na folha, você está tendo um aumento da presença de fósforo na folha, que é o que não acontece com o potássio. Então, o que é que nós estamos chegando à conclusão? Que a gente tem, para resolver os problemas de aumento de potássio na folha, de fósforo na folha, que no caso do fósforo na folha nem precisava, porque os nossos níveis já são bons, mas para resolver o problema do potássio na folha, para resolver o problema como é que se diz, do zinco na folha, você tem que colocar fósforo e não zinco ou potássio. E aqui no caso do boro, você tem uma diminuição do boro quando você aumenta a quantidade de fósforo, mas o boro, além de você já ter um nível razoável no solo, tudo bem, mas você supre bastante isso aqui com a pulverização foliar, né? Não foliar, porque o abacateiro tem problema de absorção pela folha, mas é tradicional de se fazerem pulverizações com boro durante a pré-florada do abacate, que as inflorescências teriam capacidade de absorver o boro, e isso aqui você poderia contornar com essa aplicação. Aí, o que nós levamos em consideração? Que realmente deve estar havendo algum bloqueio do aumento dos níveis de potássio e dos níveis de zinco por uma presença muito baixa de fósforo no solo. Seria uma maneira assim meio que indireta, né, de acontecer da lei do mínimo de Liebig, né, que o fósforo estaria sendo o elemento limitante, que estaria prejudicando. Esses aqui seriam os valores da análise de solo. Esses aqui seriam os valores de fósforo na análise de solo. Vê que eles estão ou baixos ou muito baixos. Então, isso aqui estaria sendo limitante. Olha, o potássio estaria em níveis adequados, ou até assim um pouquinho acima do normais, esse verde mais escuro, e esse aqui os níveis normais, esse aqui já os níveis abaixo do normal. Isso na análise de solo, né? Então, vê que o fósforo realmente está sendo limitante. No caso do zinco, todos esses valores aqui estão altos. Todos eles. A partir de 1,4 já está alto. A partir de 1 já está alto. E olha, nós temos gleba com 38 de zinco. Já está próximo da toxicidade e a gente não consegue aumentar esse nível de zinco. A gente fez até uma tabela aqui. Por exemplo, no caso aqui, dos vários anos de 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, todos esses anos a gente está colocando em torno de 100 a 150 quilos de K2O por ano no solo e nós não estamos tendo aumento médio, dos níveis de potássio na folha. E esses níveis de potássio seriam ainda insuficientes para a cultura do abacate. Mesma coisa do zinco, olha. Nós estamos colocando todo ano quantidades imensas de zinco, 80, 70 quilos de zinco elementar por hectare na forma de óxido de zinco, sulfato de zinco, e não estamos estagnado esses níveis de zinco. E no caso do fósforo, a gente não tinha preocupação com ele, porque os níveis foliares do fósforo estão adequados para a cultura de abacate, ainda que, em termos de análise foliar, esses níveis estejam muito baixos. Então, por causa disso, qual é a estratégia para esse ano? Nós decidimos que vamos colocar fósforo, porque você colocando fósforo, você estaria aumentando os níveis foliares de potássio, e que esses níveis altos de potássio não estão conseguindo chegar nas folhas porque não tem fósforo.
porque os níveis quase tóxicos ou tóxicos de zinco que você tem no solo não estão chegando, não estão conseguindo chegar nas folhas por causa da quantidade de fósforo que está muito pequena no solo. A gente chegou a pensar que era um problema de pH, né, que estaria interferindo. A gente a princípio pensou naquela questão da saturação de bases, né, a porcentagem de potássio K na CTC, né? A gente a princípio pensou que que os níveis de potássio não estivessem chegando nas folhas, porque não tivesse chegado a 5% da CTC. Você vê que o que a gente tem mais aqui é 3% da CTC, né? De 3 a 1%. Pensamos que fosse isso. Pensamos também que pudesse ser uma questão de pH. pH não era, porque nós temos as glebas aqui um pH até razoável, né? Até razoável. pH em água. Saiu a recomendação de calagem que nós fizemos aqui. Então, essas correlações não foram as correlações principais, né? Eu nem testei aqui a questão da porcentagem na CTC, K na CTC, mas vamos ver aqui, por exemplo, o K na CTC em relação ao potássio na folha. Olha aqui, não tem nada a ver, ó. Olha só, a porcentagem de K na CTC está sendo desfavorável ao aumento de potássio na folha, tal qual essa questão aqui da presença do potássio no solo, desfavorável à presença do potássio na folha. Então não está tendo nada a ver com isso. No caso do pH, por exemplo, onde é que está o índice de pH? Será que eu botei o pH do pH? A relação entre pH aqui e o aumento de potássio na folha. Não está tendo relação nenhuma com isso, está tendo até uma relação discretamente desfavorável. O que está importando mesmo é aumento de fósforo na folha, sendo positivamente correlacionado com aumento de potássio na folha. E mais uma vez eu volto a dizer, todo esse fósforo aqui que você coloca tem um efeito positivo rosa aqui sobre todos esses níveis foliares, ou seja, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 efeitos positivos significativos e temos mais 2 efeitos positivos não tão significativos. Efeitos negativos nós só temos esse aqui, um discreto efeito negativo sobre o nível de boro e um discreto efeito negativo sobre o nível de cobre. Então, para vocês verem que, infelizmente, as coisas são mais difíceis do que parecem. Não é só pegar uma análise de solo, interpretar, aplicar um software, aplicar tabelas. Se a gente não tem um histórico de dados, se a gente não pensa, se a gente não utiliza ferramentas de estatística elementares para poder fazer umas comparações, a gente acaba incorrendo em graves erros e tendo um efeito poluidor, né, até desnecessário, com metais pesados, como no caso do zinco, e sem atingir os objetivos que você intenta, né, de melhorar esses níveis foliares e aproximar dos padrões das árvores que você estabelece como de excelente produção e das quais você extrai esses padrões para poder procurar atingir.